Fala, galera! Tudo bem com vocês? Chegamos aí no nosso último conteúdo de matemática do ano. Eita, que ano foi esse, gente? Eita, ano de 2020. O ano em que a gente teve que nós tivemos que nos redefinir, o ano em que nós tivemos que se reestruturar, tá? O ano em que nós tivemos que nos ressignificarmos. Então, gente, é um ano em que vai ficar marcado em nossas vidas, principalmente para mim, principalmente para você, aluno do terceiro ano aí do Colégio Isa, ao qual o último ano letivo da vida de vocês acontece isso. Essa pandemia que ninguém imaginava que iria ocorrer e vocês aprenderam de uma maneira muito diferente. Então está marcado e vocês aprenderam, eu também aprendi. Eu tive que mudar meus modos de dar aula. Então, hoje eu já me sinto uma pessoa que já estou 80% capacitado para estar trabalhando com vocês. Eu não já sinto tanta dificuldade, mas nós tivemos que nos adaptarmos. Então, gente, vocês estão de parabéns, gente, pelo compromisso que vocês tiveram durante todo o ano. E aí nós já estamos colhendo os frutos das aprovações, tá bom? Parabenizar aqui o nosso caro aluno Wesley, tá? Que a gente estava sempre juntos de 11h50 ao vivo, né? Até as 12h40. Então, isso aí, ele estava sempre presente, e os outros, não só é questão de tempo, para que possa estar colhendo os frutos das aprovações, tá bom? Então, gente, e antes de começar a nossa aula, lembrar do Revisa, que vai acontecer amanhã, tá? Uma grande equipe de professores, ao qual eu conheço grande parte deles, excelentes professores, e que vai ser transmitido pelo YouTube, pelas redes sociais da escola. Então, espero que todos participem. Em janeiro, nós teremos a nossa revisão. Eu estou preparando aí uma super aula para vocês, tá bom? Então, essa é a minha mensagem inicial, né? Para que a gente possa começar aqui a nossa aula, tá bom? Então, gente, desejo a vocês uma excelente aula, tudo de bom para vocês, qualquer coisa, mais tarde estaremos ao vivo e vocês poderão estar perguntando qualquer coisa, tudo bem? Então, bora para a nossa aula, deixa eu compartilhar a minha tela, eu aqui no quarto da minha menina, e aí esse aqui foi meu estúdio, gente, foi a forma como eu achei melhor para que eu pudesse transmitir para vocês, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Tá aí. Então, gente, nossa aula hoje é de matemática 3, funções logarítmicas. Lembra que a gente trabalhou foi logaritmos, assim como primeiro a gente falou de potências para falar de função exponencial. Aqui nas funções logarítmicas, a gente teve que primeiro falar de logaritmos para que a gente pudesse entrar no assunto de funções logarítmicas, tá bom? Ela deu total condição para que a gente pudesse avançar nesse conteúdo, tá bom? Lá na prova do Enem, competências 4, 5, 6 e habilidades 15, 19, 20, 22, 21, 22, 23 e 25, tá bom? Então, vamos aqui falar um pouco de funções logarítmicas, que vocês vão ver que é uma consequência do estudo dos logaritmos, tá bom? Então, vamos fazer aqui os nossos devidos destaques, tá? Então, gente, o que vem a ser uma função logarítmica, tá bom? É o que é que ele diz. Chama-se de função logarítmica de base B. Olha só a condição de existência do logaritmo, aqui também acompanha, né, a condição de existência. A base tem que ser maior que zero positiva e diferente de quem? De um. A função que associa cada elemento x pertencente aos reais positivos, com exceção do zero, ao seu logaritmo nessa base o quê? B, tá bom? Então, definimos a função logarítmica como sendo toda expressão do tipo f de x igual ao log de x na base B. Não esqueçam que lá nas funções eu vou ter que y, f de x é uma coisa de y, logaritmo de quem? De x na base o quê? B, tá ok? Então, galera, essa é a ideia de logaritmo. Uma coisa que eu quero que vocês inicialmente já falem logo e que vocês não esqueçam, é exatamente o que nós iremos ter como principal informação para que a gente desenvolva o conteúdo, é exatamente quem?
a base. A base desse logaritmo, ele vai me dar uma característica em relação a essa função, tá ok, gente? Então, o gráfico da função logarítmica, ela vai assumir, tá certo? Duas condições, dependendo de quem? Da base. Se a base for maior do que 1, ela vai ser crescente. Então, toda vez que a função logarítmica ela for crescente, o valor da base é maior do que 1. E toda vez que ela for decrescente, o valor de B vai ser maior que zero e menor que quem? Que 1, tá bom? Então, mais uma vez, eu digo que nós deveremos levar em consideração, tá ok? A base desse logaritmo, tá? Então, gente, ele vai ter esse comportamento. Uma coisa que eu quero chamar bastante a atenção de vocês é exatamente o quê? Deixa eu colocar aqui dois gráficos, tá? Vou botar aqui um plano cartesiano, tá bom? Quero só fazer uma comparação. Deixar de vermelho mesmo, tá bom? Botar outro aqui, tá? Tá bom? Aqui, fique bem aqui, tá bom? Olha só, gente. Aqui, ó, tem um plano cartesiano, eu vou fazer um comparativo, tá bom? Tá aqui o eixo X, tá aqui o eixo Y, tá bom? Tá aqui o eixo Y, tá aqui o eixo X. Gente, uma coisa que eu não quero que vocês esqueçam mais nunca, tá bom? Quando nós definimos, tá, uma função exponencial, nós definimos ela do tipo f de x igual a quem? A elevado a quem? A x, tudo bem? Se esse a fosse maior que 1, a função ela era crescente. Se o a fosse maior que zero e menor, maior que zero e menor que 1, ela seria o quê? Decrescente, ó. Olha só, a função que a gente colocou lá como crescente exponencial, tá, gente? Eu estou me referindo à função exponencial. Seria exatamente assim, ó, tá? Então, essa daqui seria o quê? Crescente, tá bom? Qual é a condição dela ser crescente? O valor de A ser maior do que quem? Que 1. E ela decrescente, ela teria exatamente esse comportamento aqui, ó. Tá ok? Parece que está meio tremido. Bora lá fazer um pouquinho melhor. Aqui, ó, a gente já caracteriza ela como sendo o quê? Decrescente. Tá bom? Qual é a condição? Que a base seja maior que zero e menor do que quem? Que 1. Pois bem, gente, eu estou colocando isso daí exatamente para chamar a atenção de vocês o seguinte. Ô, gente, eu não acredito que vai acontecer isso não, meu povo. O pessoal da internet tá mexendo aqui em casa. Ô, Jesus, que não acaba com essa aula. Bora lá, bora continuar, meu povo. Eu tô em casa, tô tranquilo. Bora continuar. Gente, muitos alunos confundem os dois gráficos da função exponencial e da função logarítmica. Gente, eu não quero que vocês errem isso. Basta você bater o olho que você vai saber. Gente, o gráfico da função exponencial, o gráfico da função exponencial, tá? O gráfico da função exponencial, ele tende a tocar o eixo x, ou ele se aproxima do eixo x, mas ele nunca toca. Função exponencial. Você pega um cariocas. Função exponencial tende a tocar o eixo x. Olha só, tem essa característica, tá bom? Já a função logarítmica, ela tende a tocar o eixo y. Ele nunca toca, ele tende a tocar, tá ok? Então, uma dica para você observar o gráfico, tá bom? E saber se é a função exponencial ou se é a função que logarítmica, tá bom? E esses gráficos, gente, eles são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, tá bom? Ó, imagina só aqui a reta bissetriz, tá bom? Enquanto aqui eu vou ter da função exponencial crescente, da função logarítmica, ela vai ter exatamente esse comportamento aqui, ó. Tchom, tá bom? Eles são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Sai daí, sai, homem, vai-te embora. Deixa minha internet de mão, tô dando uma aula, moço. Oxi, então bora, tá? Galera, não esqueça isso não, viu? E baseado nas propriedades, nas consequências da definição, que a gente vai desenvolver o estudo dos
logaritmos, tá bom? Então, bora passar adiante. Sinal do logaritmo é como se fosse o estudo do sinal. Nós já vimos o quê? Ah, ficou show demais. Se o valor de b da base for maior que 1, a minha função logaritmo ela é crescente. Se a base for maior que 0 e menor que 1, ela vai ser o quê? Decrescente, tudo bem? Então, ela vai ter essa característica. Então, como vocês sabem, o ponto, nesse caso, onde ele vai tocar o eixo X, vai ser 1, ó para cá. Tudo que é maior do que 1 em relação ao domínio, se o X for maior que 1, ele vai tornar a imagem o quê? Positiva. Ó. Se o X for maior que 1, o logaritmo vai ser maior do que 0. Se for exatamente igual a 1, vai ser exatamente quanto? 0, se o X for igual a 1. E se for maior que 0 e menor que 1, tá bem que ó, nesse intervalozinho aqui, vai ser negativo, aí, ó, na parte o quê? Negativa. Tudo bem? Show de bola. Aqui, ó, é tranquilo para vocês. Agora, se a função logaritmo ela for decrescente, volta a dizer, a base maior que 0 e menor que 1, toda vez que o x for menor do que 1, tá bem aqui, ó. Vamos começar aqui, né? Se o x for maior que 1, ela vai ser negativa aí, ó. Tá, ó. Maior que 1 tá sendo o quê? Negativo. Se for exatamente igual a 1, vai ser igual a quanto? A 0. Seu logaritmo vai ser 0. E se for maior que 0 e menor que 1, ela vai ser positiva. Tá aqui, ó. Tá bom? Então, simplesmente é você mais uma vez observar o quê? Se a função logaritmo ela é crescente ou se ela é o quê? Decrescente. Maravilha? Tá ok? Então, dá para observar isso no gráfico, tá? Então, gente, entendam o gráfico da função logaritmo como sendo essa curva em que ela vai tentando se aproximar do eixo y, mas ela nunca se aproxima, tá? Não esqueçam. Função exponencial, o gráfico tende a tocar o eixo x. Na função logaritmo, o gráfico tende a tocar o eixo y, tá bom? Então, galera, show de bola, tá bom? Já que nós temos que, na última aula, a gente trabalhou com equações logaritmo, deixa eu alinhar isso aqui, ó, ficar bem bonitinho, bem. Já que a gente estudou equações logarítmicas, também nós vamos ter que estudar as inequações logarítmicas, tá bom? A inequação, que nada mais é do que uma expressão que vai conter uma desigualdade, quantidade maior que, menor que, maior igual, menor igual, tudo bem? E mais uma vez eu lhes digo, tá? A condição, olha só, se a, no caso aqui ele vai chamar a base de A, se a base for maior que 1, se ela for o quê? Crescente, tá bom? Olha só o que é que vai acontecer. Olha só o que é que vai acontecer. Se o logaritmo de C na base A é maior do que o logaritmo de B na base A, então significa que o C é maior do que B. Se a função logaritmo ela for crescente, a basinha for maior que 1, o sinal ele é conservado, tá bom? Ó, o sinal ele permanece o mesmo, conserva o mesmo sinal. Por exemplo, ele diz tranquilamente, ó, que o logaritmo de 8 na base 2 é maior, por exemplo, que o logaritmo de 4 na base o quê? 2. Opa, aqui, ó, se a gente considerar isso aqui uma função, então significa dizer que a base aqui é maior que 1. Então, são funções crescentes, então permanece não. Então, nós vamos ter o quê? Que nesse caso, quanto é o logaritmo de 8 na base 2? É 3, né? De cara, porque 2 elevado a 3 é igual a 8. 3 é maior. Quanto é o logaritmo de 4 na base 2? É 2, pois 2 elevado a 2 vai ser quem? 4, tudo bem? Apliquei a definição aqui de logaritmo, tá bom? Então, a gente concluiu o que aqui? Que o 8 é maior do que quem? Que 4, tudo bem? Então, gente, já que essa função ela é crescente, tudo bem? Ó, observa aqui que o valor de C é maior do que o valor de quem? De B. Ambos estão escritos na mesma o quê? Base. Então, o logaritmo, tá certo, de B na base A vai ser menor do que um logaritmo de C na base o quê? A. Então, o gráfico é bem tranquilo da gente estar observando isso daí, tudo bem? Vamos aqui, ó. E agora, gente, se a base for um valor maior que 0 e menor do que 1, já sabemos que essa função logaritmo, dessa característica, ela vai ser o quê? Decrescente, tudo bem? Então, ele diz que o logaritmo de C na base A é maior do que o logaritmo de B na base A. Não esqueçam, gente. Sempre
Sempre, sempre nós devemos estar trabalhando na mesma base. Caso contrário, nós teremos que utilizar algum artifício para que a gente possa fazer esse tipo de comparação, mas que sejam escritos na mesma base. Então, como ela é decrescente, observa que o sinal muda. O logaritmo de C na base A, ele é maior que o logaritmo de B na base A, mas como esse A é maior que zero e menor que um, esse valor de C torna-se menor do que B, tá bom? Então, significa dizer que esse sinal aqui, ó, ele vai trocar. Enquanto o log de C na base A é maior que o log de B na base A, então o valor de C vai tornar-se o quê? Menor do que quem? C será menor do que B, tudo bem? Olha o que é que ele diz aqui, ó, vamos lá logaritmo de 8 na base 1 meio, tá bom? Tá aí, um logaritmo. Ele fala o quê? E o logaritmo de quem? Vamos botar aqui, de 4 na base o quê? 1 meio. Bora aqui, ó, para ajeitar esses dois aqui, que tá feio demais. Então, quanto é o logaritmo de 8 na base 1 meio? Quanto é o logaritmo de 4 na base 1 meio? Já observamos que a base aqui é maior que zero e menor do que 1. Então, ó, esse aqui eu vou dizer, ó, vou chamar ele aqui de um as, tá? Isso aqui eu vou chamar de B, tá bom? Então, eu vou ter um meio elevado a igual a quem? A 8. Um meio, 2 elevado a menos um elevado a igual a 2 elevado a 3. Ou 3 feio. Piorou. 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a menos A é igual a 2 elevado a 3. Então, menos A é igual a 3. E o A vai ser quanto? Menos 3. Mesmo jeito, eu vou fazer as continhas desse daqui, tá bom? Vai ficar 1 meio elevado a B é igual a 4. Então, 2 elevado a menos um elevado a B é igual a 2 elevado a 2. Quem é 4? 2 elevado a 2. O objetivo é igual a quem? As bases. Então, 2 elevado a menos A é igual a 2 elevado a 2. Menos A é igual a 2. E o A vai ser quanto? Menos 2. Então, gente, o que é que a gente pode observar aqui? Que o logaritmo, tá certo? Ó, de 8 na base 1 meio é menos 3, tá certo? E o logaritmo de 4 na base 1 meio é quanto? Menos 2. O que é que a gente pode observar aqui? Que menos 3, ele é menor do que quem? Que menos 2. Mas se a gente observar aqui, ó, os logaritmandos, que foi que aconteceu aqui? O 8 é maior do que quem? Que 4. Então, ó, logaritmo de 8 na base 1 meio, tá certo? É menor, no caso aqui trocou o sinal, do que o logaritmo de 4 na base 1 meio. Consequentemente, o 8 vai ser maior do que quem? Que o 4, tá bom? Então, gente, quero chamar a atenção de vocês exatamente este detalhe. Na função logarítmica decrescente, a gente sempre troca o sinal, tá ok? Então, gente, bora aqui para as nossas 4 questões, para a gente ficar alegre, entender todo o conteúdo, beleza? Então, bora aqui. Na nossa primeira questão. O que é que ele diz? Questão do Enem. Bora lá, começamos bem, começamos com a questão do Enem. Diz o seguinte: em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio 137, removida de um aparelho de radioterapia abandonada, foi manipulada foi manipulada inadvertidamente, olha aí, por parte da população. A meia-vida, isso é assunto de química, né? A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio, opa, isso aqui é importante a gente saber. Vamos fazer de azulzinho. A meia-vida, azul, eu quero azul, azul, já filho. Ah, tô dizendo que a internet tá boa, não, tá nem mudando. A meia-vida do Césio 137 é de quanto? É de 30 anos, vai ficar de vermelho. A quantidade restante de massa de um material radioativo após T anos, então T é o tempo, dado em anos, é calculado pela expressão m de T igual a vezes 2,7 elevado a kT, em que A é a massa,
e K é uma constante negativa, tudo bem? Vocês vão ver, gente, que futuramente isso aí é, é uma expressão, se estiver no ensino superior, dependendo do curso ao qual vocês vão estar estudando, que isso daí ele recai, ele sai de uma expressão, de uma equação diferencial, chamada de equação diferencial, tá bom? Então, a gente tem um produto bonitinho aqui no ensino médio, lá não, vocês aqui vão aprender como é que chega nela, tá ok? Então, só uma informação aí para quem ano que vem vai estar fazendo um curso na área de cálculo, tá bom? Eu ficaria muito feliz quem tiver essa escolha, tá bom? Então, eles, qual é o tempo necessário em anos para que a quantidade de massa do Césio se reduza a 10% da quantidade inicial? Então, a única informação que ele dá é que o logaritmo decimal de 2 é 0,3, tá bom? Então, gente, o que é que vocês estão observando inicialmente nessa questão? Que nós temos aí três variáveis, tá bom? O A, que é a massa inicial, o K, que é uma constante negativa, e T é o tempo. Eu preciso delas, tá bom? Eu preciso dessas informações para que a gente possa estar encontrando, pelo menos no caso ele quer o tempo, né? Eu preciso do A e do K, tá bom? Para que eu possa aplicar nessa expressão aqui, para que a gente tenha o que ele quer, em quanto tempo eu vou ter 10% dessa quantidade o quê? Inicial, tá bom? Então, galera, como é que nós iremos fazer? Deixa eu ver se o espaço tem aqui. Então, nós vamos ter que essa massa, em função do tempo, vai ser o quê? O que é que ele quer que ser 10% da quantidade inicial, da massa inicial, né? Ah, o que é 10%? 10% representa o quê? 0,1. Então, 0,1 de quem? De A. Tá bom? Beleza? E aí, gente, o que é que a gente vai ter mais? Quando ele diz que a meia-vida do Césio, então significa que a meia-vida, a metade é a cada 30 anos, ele está querendo dizer o quê? Que a massa, a cada o tempo de 30 anos, vai ser exatamente a metade. Então, ela inicial dividido por quanto? Por 2. Tranquilo, galera? Beleza? Só que nós vamos ter o quê? A expressão que foi dada para a gente foi que a massa é A vezes 2,7 elevado a quem? A KT. Então, eu vou substituir esse M de T, onde tem T eu vou colocar 30, tá bom? Então, vai ficar A vezes 2,7 elevado a K vezes 30, tá bom? Vai bem devagarzinho. Isso aqui é igual a quem? É igual a A sobre quem? A sobre 2, ó. A massa, quando o tempo for 30, então eu fiz as devidas o quê? Substituições. Então eu vou ter o que aqui? 2,7 elevado a 30K, K vezes 30, 30K. Aqui o A está multiplicando e vai passar exatamente o quê? Dividindo, né? Mas a gente pode muito bem cancelar esse A com esse A, que vai ficar exatamente igual a quanto? A 1/2. Tudo bem? Tá ok? Galera, só que eu vou continuar tendo exatamente o valor de quem? Do K. Como é que vocês poderiam fazer? Como é que você acha que eu poderia fazer para que eu deixasse essa expressão só em função de K? Tá ok? Como é que vocês acham que eu deveria fazer? Olha só. Por sua vez, o espaço aqui, ó, tá pequenininho, mas eu vou puxar para cá, tá bom? Eu vou ter que 2,7 elevado a 30K. Quem é um meio? 2 elevado a menos 1. Eu já estou ajeitando para aplicar o logaritmo. Olha só, se eu multiplicar por 1/2, toda essa expressão aqui, tá bom? Elevar aqui, ó, o expoente, ó. Eu vou elevar o expoente aqui, ó, a 1/30, tá bom? Tanto na primeira quanto na segunda, tá? Para que fique, ó, 2,7, 2,7. 30K vezes 1, 30K. 30K dividido por 30, esse 30 cancela. É como se tivesse quem aqui? Exatamente o que? Vai sobrar exatamente o K, né? Não, ó. Vai ficar 30K vezes 1, 30K. 30K dividido por 30K igual a 2 elevado a menos 1 sobre quanto? Sobre 30.
Tudo bem? Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 30K vezes 1/30. Corta 30 com 30, vai ficar exatamente K vezes 1, que é quem? K. Tá bom? Gente, eu já tenho o valor da expressão 2,7 elevado a K, que é quem? 2 elevado a menos 1/30. Tudo bem? Então, se nós observarmos aqui, ele quer que essa expressão m de t, a massa em função do tempo, é a vezes 2,7 elevado a kt, seja exatamente igual, se reduza a 10% da quantidade inicial. Então, eu vou ter o quê? Que a, agora é hora de pegar um espaço aqui bom, a vezes 2,7. Aqui, gente, eu já posso estar ajeitando. Vocês concordam que isso aqui é 2,7 elevado a K? Ó, mais uma vez, isso aqui é elevado a T, igual a 0,1 vezes A. Porque ele quer que essa massa seja exatamente igual a 10% de quem? Da inicial, tudo bem? A gente vai cortar esse com esse. E eu tenho 2,7 elevado a K, olha só. Exatamente eu preparei a questão para que eu pudesse receber essa informação. Quem é 2,7 elevado a K? Então, 2 elevado a menos 1/30 elevado a T igual a quem? 0,1, tá bom? Esse 0,1 já vou colocar na forma de 1/10 para aplicar quem? O logaritmo, tá bom? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Eu vou aplicar o log dos dois lados, então vai ficar log de 2 elevado a menos t/30 igual ao log de quem? 1/10 é exatamente 10 a quem? A menos 1. Então, vai ficar menos t/30 vezes o log de 2 é igual a menos 1 vezes quem? O log de 10. Então, vai ficar menos t/30 vezes quem é o log de 2? 0,3. É igual a 1 menos 1 vezes 1. Log de 10 na base de 10 é 1. Então, eu vou ter aqui o quê? Deixa eu puxar para cá. Que questão? Que questão? Então, nós vamos ter aqui, risca. Vai ficar menos 0. Vai que já pode multiplicar por tudo por menos 1, não é verdade? Ó. Então, vai ficar 0,3t/30. Isso aqui é igual a quanto? A 1, tá bom, gente? Aqui eu multipliquei tudo por menos 1, tá bom? Então, eu vou ter que 0,3t é igual a meio pelos extremos, 30 vezes 1, 30. Então, t vai ser igual a 30 sobre quem? 0,3. Quem é t? Conserva 30. Quem é 0,3? 3/10. Conserva a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda. 30 dividido por 3 é 10, e 10 vezes 10 é 100. 10 vezes 10 igual a quanto? 100. 100 o quê? Anos. Tá bom? Então, gente, para essa questão maravilhosa, nós vamos ter como alternativa correta a letra A, de eu entendi tudo, tá bom? Que questão maravilhosa, tá bom? Então, gente, uma dica que eu dou para vocês é exatamente o que todas as vezes que você for resolver questões de função logarítmica e ter que a gente tem essa variável k, é importante que você busque estar primeiramente encontrando essa expressão aí de k, tá bom? Porque ninguém resolve a equação em função de mais de uma variável. Ela tem que ser encontrado seu valor inicialmente, tá ok? Vamos embora aqui para a próxima questão, questão de número 2. Deixa eu alinhar aqui, alinha aqui. Olha só. Hum. Bem, olha o que é que ele diz aqui, gente, ó. Suponha que a vazão... Deixa eu ajeitar bem que essa apostila não está lendo aqui. Suponha... Mas, rapaz... Olha só. Olha o que é que ele diz aqui. Suponha que a vazão de água de um caminhão de bombeiro se dá pela expressão V de T igual a V0 vezes 2 elevado a menos T.
em que V0 é o volume inicial de água contido no caminhão e T, o tempo de escoamento em horas. Qual é aproximadamente, utilizando uma casa decimal, o tempo de escoamento necessário para que o volume de água escoado seja 10% do volume inicial contido no caminhão? Então, mais uma vez, ele dá somente o logaritmo de quem? De 2, tá bom? Então, gente, qual a expressão que ele colocou aqui, ó? V de t, tá? V de t igual a V0 vezes 2 elevado a quem? A menos T. Tudo bem? Que V0 é o volume inicial e T é o tempo. Esse tempo aqui, ó, T é o tempo, e o tempo vai ser dado em quê? Em horas. Então, o que é que ele quer? Que o volume de água escoado seja o quê? 10% do volume o quê? Inicial. Volto a dizer, o Enem adora as questões de 10%, o volume de 10%, taxa percentual, ele adora. Então, 10%, 0,1. Então, o volume vai ter que ser o quê? 0,1 de V0, né? Não, ó. Falou 10% do volume inicial. Então, eu vou repetir V0 vezes 2 elevado a quem? A menos T, tá bom? Então, eu vou ter o quê? Que o V0 vai cancelar com o V0. 0,1, 1 sobre 10 é igual a 2 elevado a quem? Menos T. Olha que expressãozinha simples, parece que nem ofende ninguém. Só que aí vocês lembram, né? Propriedade dos logaritmos. Se duas expressões elas são iguais, significa dizer que também os seus logaritmos vão ser o quê? Iguais. Aplica-se o logaritmo dos dois lados, então log, quem é 1 sobre 10? 10 a menos 1, igual log de 2 elevado a menos t. Então vai ficar menos 1 vezes o log de 10 é igual a menos t vezes quem? O log de 2. Vou multiplicar tudo por menos 1, aí eu vou ter que t vezes o log de 2 é quanto? 0,3 é igual a, ficou 1 vezes log de 10 na base 10 é 1, tá? Então, quem é t? 1 sobre quem? 0,3, tá bom? Então, t vai ser 1 sobre 3 sobre 10. Conserva a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda. Então, T é igual a 10 dividido por 3 é 3,3333 inicialmente, dá uma dízima periódica, tá bom? 3,3333 o quê? Horas. Então, se a gente olhar 3, alguma coisa, já dá para ser A, B ou C, tá fora D e E, tá bom? Só que ele pede o quê? Utilizando uma casa decimal. Então, a gente vai considerar o T somente quanto? 3,3 o quê? Horas. Eu te pergunto, o que é 3,3 horas? É 3 horas mais o quê? 0,3 horas, tá bom? Então, vai ser 3 horas. Quem é 0,3? 3 sobre 10 de 60. Cortou, cortou. 3 horas mais, aqui 3 vezes 6, 18, né? Então, 3 horas e 18 quê? Minutos. 3 horas e 18 minutos é exatamente o tempo necessário para o, o tempo necessário para que o volume seja 10% do valor contido inicialmente. E 3 horas e 18 minutos a gente marca como alternativa correta a letra A, C, beleza? Então tá aí mais uma questão aí muito parecida com as questões que nós resolvemos inicialmente de logaritmo, tá bom? Então, bora para a nossa terceira questão. Olha o que é que ele diz. O número de bactérias de uma determinada cultura pode ser modelado utilizando a função B de t igual a 800 vezes t sobre 40. B representa o quê? O número de bactérias em função do t do tempo, dado em horas, tá bom? O tempo é dado em horas. A partir do início da observação, aproximadamente quantas horas serão necessárias para se observar 500 bactérias nessa cultura, tá bom? 500 bactérias, deixa eu colocar bem alinhadinho, tá? Ora, se B de T representa exatamente o número de bactérias, eu vou substituir B de T por quanto? Esse B de T eu vou substituir por 5.000 bactérias. Então, vai ficar 5.000 é igual a quem?
a 800 vezes 2 elevado a t sobre quem? Sobre 40, tá bom? Dá para cortar dois zerinhos aqui, com dois zerinhos aqui. Aí eu vou ter o quê? 50 sobre 8 é igual a 2 elevado a t sobre quanto? Sobre 40, tá ok? Então, gente, o que é que nós iremos fazer aqui? Vou aplicar o logaritmo, tá bom? Vou botar o logaritmo no primeiro. Então, logaritmo de 2 elevado a t sobre 40, tá bom? É igual ao log de quem? De 50 sobre 8. Só que, ao invés de fazer isso aqui, eu vou simplificar logo aqui tudo por 2. Então, vai dar log de quanto? 25 sobre quem? Sobre 4, tá bom? Então, gente, a questão acabou. É só agora a gente aplicar as propriedades de quem? Dos logaritmos, tá bom? Então, como aqui o logaritmo está na forma de potência, vai ficar t sobre 40 vezes o log de 2 igual. O logaritmo aqui não está dividindo, então vai ficar log de 25 menos quem? O log de 4, tá bom? Log de 2 já está aqui, né? T sobre 40 vezes log de 2, 0,3, igual. Quem é o log de 25? Seria log de 5 elevado a 2. Menos quem é log de 4? Log de 2 elevado a 2. Então, 0,3t sobre 40 é igual a 2 vezes o log de 5, menos 2 vezes quem? O log de 2, tá bom? Então, mais uma vez, o 5 na base 10. Então, vai ficar 0,3t sobre 40 é igual a 2 vezes, bota em evidência aqui. Quem é o log de 5? É o log de 10 sobre 2, tá? Não esqueçam, gente, do logaritmo decimal de 5, tá bom? Menos 2 log de... Opa, já coloquei o 2 em evidência. Cuidado, ó, já tem o 2 aqui em evidência. Menos quem? O log de 2, tá bom? Ó, o 2 está aqui. Então, ó, deixa eu subir aqui. Tananana. Então, vai ficar 0,3t sobre 40 é igual a 2 vezes. Aqui vai ficar o quê? Log de 10 menos, tá dividindo, então, subtrai. Log de 2 menos log de 2, menos quem? Log de 2. Pronto. Ficou chocante. Então, vai ser o quê? 0,3t sobre 40 é igual a 2 vezes log de 10, 1, log de 2, 0,3, menos 0,3. Então, 0,3t sobre 40 é igual a 2 vezes. R$ 1 menos 30 centavos é 70, 70 centavos menos 30 centavos, 40 centavos, tá ok? Então, 0,3t sobre 40. Quanto é 2 vezes 0,4? Vai ser exatamente 0,8. Então, 0,3t vai ser 40 vezes 0,8. Bem devagarzinho. 0,3t. 0,8 é 80%, né? 8 vezes 4, 32. Então, 40 vezes 0,8 é exatamente 32. Então, t vai ser igual a 32 sobre quanto? 0,3. Então, t é a mesma coisa de você multiplicar, tá certo? 32 agora você vai multiplicar por 3, tá bom? A gente está utilizando somente uma casa decimal. Se você fizer essas continhas aí, a gente vai ter 106,6. O tempo aí está dado em quê? Em horas, tá bom? Então, gente, esse valor aí, como ele coloca aí, aproximadamente, essa aproximação aí está um pouco distante, né? O 106, a gente vai levar em consideração exatamente quem mais próximo, que seria quanto? 110. Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta a letra A, C, tá bom? Então, bora aqui para a nossa quarta questão, tá bom? Olha só o que é que ele diz. Um lago, aqui.
Um lago artificial foi construído para criar determinada espécie X de peixe. Foram colocados inicialmente 1.000 peixes no local, mas foram colocados também dois peixes predadores da espécie X. Sejam a função x de t igual a x0 vezes 3 elevado a t, aqui descreve a quantidade de peixe da espécie x, enquanto p de t igual a p0 vezes 18 elevado a t, aqui descreve a quantidade de peixes predadores da espécie x. Sendo t o número de anos que se conta a partir do ano inicial x0 e p0, respectivamente, as quantidades iniciais de peixe da espécie X e de espécie predadores. As populações dos dois peixes irão se igualar. Olha só, as populações irão se igualar em quantos anos? Então, ele dá tanto log de 2 quanto log de 3. Então, gente, como eles vão se igualar e as expressões estão aí da população x de t e p de t, o que é que a gente vai fazer aqui? Basta que x de t seja igual a quem? A P de T, tá ok? Então, a gente vai igualar essas duas expressões aí, que vai ser o quê? x0 é de x de t vezes 3 elevado a t, e o P de t é quem? P0 vezes quem? 18 elevado a quem? A t, tudo bem? Só o que é que a gente vai ter aqui? Que disse inicialmente que foram colocados 1.000 peixes, que é o, no caso, x0, e depois foram colocados, mas foram colocados dois peixes predadores, e não seria o P0. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Esse x0 vai se transformar em quê? Em 1.000 vezes 3 elevado a t, e o P0 é 2 vezes 18 elevado a quanto? A t, que é exatamente as expressões ao qual eu estou buscando, tá bom? Então, eu vou ter o quê? 1.000 sobre 2. 1.000 sobre 2 é igual a quem? 18 elevado a t sobre 3 elevado a quanto? A t, tá bom? 1.000 sobre 2 é quanto? Acho que eu vou deixar desse jeito, porque o 500 eu vou chamar de 1.000 sobre 2. Então, vai estar 1.000 sobre 2, vai ficar legal demais. Observa que aqui eu tenho base diferente, mas o mesmo expoente. Vocês concordam que isso aqui é 18 sobre 3 elevado a t? Não mudou nada, né? Vai ficar 18 elevado a t sobre 3 elevado a t. Então, vai ter 1.000 sobre 2. Eu vou colocar 500 porque eu vou voltar, tá? Porque tudo é logaritmo decimal. 1.000 sobre 2. Agora aqui sim, 18 dividido por 3, 6. 6 elevado a quanto? A t. E aí eu vou aplicar o logaritmo dos dois lados. Logaritmo de 1.000 sobre 2 é igual ao log de 6 elevado a quanto? A t. Que por sua vez vai ficar log de 1.000 menos o log de 2 igual a t vezes quem? O log de 6. Tá bom? Então, eu vou dar uma puxadinha aqui, ó. Quem é 1.000? Log 10 elevado a 3. Menos log de 2, 0,3. Igual a t vezes. Quem é log de 6? Ele já disse, 0,78. Então, aqui vai ficar 3 log de 10 menos o log de 3 sobre 0,78. Isso aqui é igual a quanto? T. Então, quem é T? Log de 10 é 1, então vai ficar 3 vezes 1 menos 0,3 sobre 0,78. Quem é T? 3 vezes 1, 3. R$ 3 menos 30 centavos, 2,70, dividido por 0,78. T vai dar aproximadamente 2,70 dividido por 78 centavos, dá aproximadamente 3,46, tá bom? O tempo aí é dado em quê? O tempo em anos. Então, 3,46 o quê? Anos. Tem essa resposta direta? Não, né? Então, a gente marca aqui, ó, a que mais se aproxima, tá bom? Que nesse caso é letra A, B, 3,5, ok? Então, galera, essa aí foi a nossa aula
de funções logarítmicas. Deixa eu voltar aqui, deixa eu olhar para vocês. Então, gente, mais tarde a gente volta com a nossa aula ao vivo e aí a gente continua a resolução das questões. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais tarde, gente. Tchau.